Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma aquela camisa live aqui no arroba aquela camisa 10, né? Fechando tradicionalmente aí o mês, né? Dessa vez o papo é com o Vitor, do Vitor Gualberto, né? Do Relíquias Alternativas. Já vou colocar ele aqui para bater um papo com a gente, contar um pouquinho das histórias lá do Relíquias, enfim, para a gente fazer aquela resenha aí de sair do mundo de colecionismo, principalmente aí focado, né, nas camisas mais alternativas, como diz o próprio nome aí do, do site deles, né? Agora Fala, sim. Diegão. Fala, Vitor. Tudo Beleza? bem? Tudo bem. Joia, né? Tá me escutando direitinho? Tô te ouvindo. Deu um branco assim, eu falei, será que ele conseguiu? Tá, ele entrou, mas ele não entrou. Mas agora Bacana, apareceu. né? Como é que estão as coisas? Tudo certinho por aí? Tudo bem, tudo beleza, na correria. Ah, bacana, bom demais, né? Falar sobre futebol, falar sobre camisa é sempre uma honra, né? E tá com você também, um amplo conhecedor aí desse nicho, é melhor ainda, né? Bacana. Não, obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite de bater o papo com a gente, né? A gente vinha tentando marcar isso lá desde o finalzinho do ano passado, né? Agora deu certo, né? Bacana, legal. Conseguimos fechar nossas agendas aqui para bater esse papo. Bacana. Vitor, queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece ainda, enfim, falar um pouquinho sobre você, sobre o Relíquias. Conta aí para a gente, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece, né? Quem que é o Vitor do Relíquias, né? Bacana. Diegão, então, meu nome é Vitor, né, cara? Eu tenho 31 anos, eu sou daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sempre fui um admirador, um apaixonado por camisas de futebol, principalmente clubes pequenos, né? Por isso que, enfim, eu sou colecionador desde os 14 anos de idade. Tenho na minha coleção hoje, minha coleção pessoal é algo em torno de 800 a 900 peças, Legal. e sempre focado mesmo em clubes menores, né? Óbvio que às vezes a gente tem clubes B, clubes A, enfim, mas o foco mesmo da coleção e do Relíquias também, né? São os clubes menores, é valorizar os clubes menores e, enfim, o Vitor, eu sou formado em administração de empresas, né? Eu tenho pós-graduação em marketing esportivo e patrocínio. Eu tenho uma empresa de marketing esportivo também, né? E, enfim, e atualmente eu também estou à frente aí do projeto do Relíquias Alternativas, que nasceu na pandemia e que vem tomando contornos, graças a Deus, melhores ainda nesse período pós-pandemia. Bacana. Legal. Você falou um pouquinho aí de como de quando você começou a colecionar, né? Você começou a coleção relativamente novo até, né? Eu tinha 13 para 14 anos, quando eu comecei de fato, né? Uhum. O meu pai, ele, desde menino, ele sempre me levou no estádio ali, nos jogos do Tupi daqui da minha cidade, né? Que é o clube mais tradicional. Depois veio o Tupinambás, veio outros clubes também, Manchester. Atualmente chegou o Vila Real, mas o Tupi ele é aquele clube que nunca parou o profissionalismo, né? Uhum. E desde quando eu era criancinha mesmo, 5, 6 anos, meu pai sempre fez questão de me levar aos jogos e tudo mais. Aí eu criei esse vínculo, né? Sempre passei, até mesmo quando meu pai desistiu do Tupi, eu continuei, né? Eu continuei acompanhando, enfim. E a minha coleção começou com as camisas do Tupi. Eu fui vendo e valorizando aquela questão do clube pequeno, do clube do interior. Foi aí que tudo começou, né? Comecei a minha mini coleção do Tupi, que aí foi expandindo para os times menores aí do Brasil afora. Bacana. Não, o pessoal já está entrando aqui, ó. JGT Costa, esse cara é meu ídolo. Ah, Legal. que isso. Gabriel, gente boa demais. Parceiro, cliente aí nosso, fiel, assíduo comprador do Relíquias. Legal, bacana. Então, você comentou que a sua coleção começou, né, com as camisas do Tupi. Então, hoje, como que está a sua coleção? A maioria das camisas são do Tupi ou você tem, ou é variadas? Como que está isso? Não,
não tem, assim, do Tupi mesmo, hoje em dia eu devo ter mais ou menos umas 15 a 20, né? Mas acabou Uhum. tomando um contorno de clubes menores do Brasil afora, né? Até do exterior também tem alguns, enfim. Mas hoje a ampla maioria é de fora, inclusive de Minas Gerais, né? No início eu segmentei minha coleção em clubes menores de Minas Gerais. Mas, obviamente, chega num momento que assim, é até difícil você conseguir mais camisas do nosso estado e tudo mais, e abrindo o leque fica tudo muito. Não é mais fácil, né? Mas é menos difícil abrir o leque e pegar camisas de clubes pequenos do Brasil afora, enfim. E até algumas também do exterior. Mas hoje a coleção ela é muito mista, né? A gente Uhum. tem camisas aí de todos os estados do Brasil. E é algo que eu sempre, que eu pretendo também fazer do Relíquias isso, estar presente aí no máximo de estados, obviamente, Uhum. mas pegar o máximo de clubes pequenos, né? É muito difícil essa negociação com fornecedores de clubes pequenos, mas a gente Sim. vem trabalhando bem isso, graças a Deus as coisas estão acontecendo. Hoje a gente tem um estoque aí de mais ou menos 5 a 6 mil peças, o que facilita, né? Quando você vai comprar, a gente não acaba não comprando mais apenas, sei lá, 30, 40 peças, né? Muitas vezes a gente compra 200, 300. A gente tem um grupo nosso de clientes fiéis do Relíquias, que quando a gente publica lá uma novidade, rapidinho sai as coisas, né? Enfim, o Relíquias, no momento da criação do Relíquias, eu pensei muito em mim lá no início, lá da coleção, onde eu olhava na internet as coisas, camisas sempre preços caríssimos, né? A gente tem alguns sites aí que os preços são muito altos, e eu busquei isso daí. Eu sabia da minha dor lá do início, né? Lá do início, não, até do meio mesmo, enfim. E eu sempre busquei isso daí, né? Minimizar o meu lucro para maximizar a oportunidade de todo mundo poder comprar camisa de futebol, né? E, enfim, o Uhum. Relíquias nasceu disso, né? A gente tinha esse projeto debaixo da manga, veio a pandemia, os meus negócios acabaram diminuindo o meu tempo, aliás, aumentando o meu tempo, e eu pude startar esse projeto, que graças a Deus vem dando certo. Bacana. Eu já estou vendo aqui o pessoal já, o Francisco, o Nino, né? Você falou do pessoal que compra, né? Já se manifestando, está Essa saudando você rapaziada aqui. aí é foda, esses aí são os caras. Isso é muito bacana. Eu confesso que, assim, quando eu conheci, quando eu passei a conhecer vocês, eu fiquei pensando, olha, se o Relíquias tivesse, se existisse há mais tempo, no tempo que eu comecei a colecionar, ia facilitar demais a minha vida. E eu acho que esse propósito de vocês é muito legal, de aliar tantas camisas de times menos badalados, né? Sim, Com a sim. questão do custo também, né? Porque eu acho que a gente vê hoje muita gente que veio do colecionismo, mas que não se importa muito com quem coleciona, né? Tipo, é claro que a gente entende que existe uma questão comercial, né? Que ninguém está Sim. ali para fazer caridade, né? Mas é triste, tipo, de repente você vê um cara que é colecionador ou que já foi colecionador, mas que não tem empatia nenhuma, né? Por quem é colecionador e que vende uma camisa a 400, 500, 600 reais, pensando só no lucro e não pensando em ajudar a coleção e ajudar outras pessoas que são colecionadoras, né? Isso eu acho muito bacana, né? Tanto essa questão dos times menores, né, que eu acho que é uma coisa muito legal, né, de vocês incentivarem, né, o pessoal a ter camisas de times não tão conhecidos ou mais fora do eixo, quanto essa questão do preço também, né? Exatamente, né? Voltando no início do assunto que você estava comentando, achar camisas de clubes maiores assim, teoricamente é fácil, né? Óbvio que é muito caro, né? É normal. Enfim, uma camisa do Flamengo aí, você tem em torno de 250, R$ 300, mas Hum. é uma coisa que é fácil, você acha em qualquer lugar, né? Agora, camisa de times menores realmente é algo que é muito nichado, né? Muito segmentado. Às vezes você não consegue em sites maiores aí que a gente tem, né, como parâmetro e tudo mais. E quando acha, normalmente são preços altos, né?
salvo algumas exceções que existem, sei lá, umas Black Friday da vida, mas normalmente os preços são altíssimos, né? E a gente entende também, né? Que a loja ela coloca o preço que ela quiser, né? Sim. E afinal compra para quem quiser, né? Mas a gente aqui do Relíquias a gente tem um pensamento um pouco diferente, né? É óbvio que a gente tem que fazer as coisas acontecer, até mesmo para você capitalizar bem, para você poder fazer novas compras maiores, enfim, a partir do momento que você compra muito mais, você consegue às vezes preços melhores, mas a gente tem um pensamento, a gente pensa no consumidor, né, que é o nosso verdadeiro parceiro de negócio. Sem ele a gente não é ninguém. Sim, não, isso é muito bacana, né, Vitor? Que em outras lives eu até estava conversando com colecionadores, com o pessoal que vende, e o pessoal falando muito disso às vezes o cara prefere vender uma camisa, sei lá, a 400, 500 reais, do que vender várias a, sei lá, 100, cento e poucos reais, e você de repente fidelizar um cara, tipo, e o cara vir mais vezes do que, tipo, o cara comprar uma vez e só dar vir daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? Então eu acho bacana isso, porque você consegue ir trazendo, eu acho que a pessoa, esse público, né, esse consumidor, né, esse cara que gosta de camisa de futebol, que é um público muito fiel, né, mais para Sim. perto, né, porque eu acho que a pessoa consegue comprar com mais frequência do que, né, ter que desembolsar 400, 500 a cada 1, 2, 3 meses, que é muito mais complicado, né? Exatamente. Inclusive, por exemplo, quando a gente comercializa uma camisa nossa no marketplace, por exemplo, seja, sei lá, no Americanas ou no Mercado Livre, por exemplo, que às vezes não está atrelado diretamente à nossa loja, né? Mas aí ele vai, Uhum. compra, recebe, aí recebe um cartãozinho, enfim, recebe algum mimo, alguma coisa. Ele normalmente 40 a 50% desse cara que compra e não sabe que é o Relíquias, ele passa a ser um cliente, né? Porque Legal. pelo cartão ele já consegue ter acesso ao nosso site. No nosso site a gente tem preços extraordinários, né? Muito bom mesmo. E, e ele vira um cliente, né? Ele vê os preços ali interessantes, enfim, e vê o nosso público, o nosso alvo de negócio, que são os clubes menores, ele passa a ser cliente, começa a comprar com frequência, entra para o nosso grupo de novidade, enfim, e gera uma bola de neve ali, né? Uhum. Não, isso é bem legal. Deixa eu passar aqui pelos comentários. O Nino está comentando sobre a camisa do Mesquita, né? Eu falei, bom, como hoje é o Papo é com Relíquias, eu vou trazer um pouco diferente da Essa coleção. daí é Eu top, tenho uma do Tupi, mas só que a minha coleção está dividida. Tem uma parte da coleção que está aqui na minha casa e outra está na casa dos meus pais, que é no interior. Então, Ah, quando eu de vou para qual lá, eu clube você pego falou? algumas. Do Tupi? Essa do Tupi Ah, foi mais ou menos na época do que o Romário passou por lá. É uma da G Sports. Só que a minha é 2006, branca, é 2007, reserva. né? É uma Desculpa, branca, repito. Isso, 2006, é toda, 2007. ela é branca, isso, ela não é listrada. Aham, bacana, legal. Ela é histórica, né, essa camisa? Sim, sim. Porque na Então, meu pai. verdade o Romário ele chegou a ser anunciado, né? Uhum, Ele treinou inclusive no Tupi, né? Algo que ele não fazia normalmente, né? E só que ele não pôde jogar, né? Não existiu uma liberação da FIFA, né? Que ele acho que ele uhum. estava atrelado o contrato dele a um clube da Nova Zelândia ou da Austrália, se não me Da engano, né? Austrália, Foi da Austrália. verdade. Mas Uhum. essa daí é uma raridade. Eu tenho as duas, eu tenho a titular e tenho a reserva também. Ela é bem bacana. Ah, legal. Então, até aproveitando esse gancho, a minha coleção começou muito, e essa camisa do Tupi eu peguei por causa do meu pai. Meu pai viajava muito, né? Por onde ele passava, ele pegava as camisas dos times. E Ah, normalmente ele bacana. passava em cidades pequenas, né? Ou cidades Uhum. tipo fora do eixo Rio São Paulo Sul, né? Então, Sim. quando ele ia nas cidades, ele pegava. E eu comecei a coleção com isso, né? Então, essa do Mesquita foi ele que comprou para mim quando passou no Rio. No Rio. É,
essa do Tupi também, quando ele passou em Juiz de Fora, ele comprou. Tenho camisa do 15 de novembro, lá de Campo Bom, do Rio Grande do Sul. Bacana, Enfim, aí bacana. onde ele passava, ele ia pegando. E aí eu fui pegando gosto e a minha coleção começou a se estruturar. Aliás, eu comecei a ter essa ideia da coleção por causa disso. E aí veio a ideia minha de ter uma camisa de cada estado do Brasil. Mas Aham. isso, como você mesmo falou, é um desafio muito grande, né? Uhum. Alguns anos atrás, um desafio maior ainda, né? Então, para mim, foi É. complicado fechar essa posição. Por isso que eu até falei, se vocês tivessem existido na época que eu estava nessa meta, ia me ajudar demais. E eu acho que vai ajudar demais muita gente que está nessa busca, né? De Sim, sim. procurar times de outros estados não tão badalados, de times que não estão disputando uma Série A, uma Série B, né? Então, Aham. acho que tem sido e vai continuar sendo de grande ajuda para quem está nessa missão de Exatamente. selecionar Exatamente. times. E hoje, você já tem de todos os estados, pelo menos uma, né? Tenho pelo menos uma de cada estado, sim, consegui. Bacana, Arduamente, mas consegui. bacana. O Nino comentou aqui que o Tupi voltou, né, para G Sport, isso mesmo. Ele voltou, anunciou recentemente, né? Ah, legal. Aí, é isso mesmo. O Nino falou aqui, é verdade. Tupi anunciou, acho que deve ter mais ou menos uns 15 dias, esse retorno com a G Sport, que é uma marca daqui de Juiz de Fora que é muito boa, Uhum. é, e, e tem preços até acessíveis, né, no mercado. Então, é um bom Uhum. retorno, digamos assim. Legal, legal. Ele até comentou aqui sobre essa questão da Adidas, né, que vai aumentar o preço no meio do ano, né? Então é aquela questão do preço que a gente estava falando, né? E não só a Adidas, né? As outras marcas seguem junto também, né? As camisas vão ficar cada vez mais caras, né? Então, começa a passar a colecionar e buscar camisas de times menores é uma boa saída, né? Porque aí você vai, né? Foge dessa bagunça aí, né? E economiza dinheiro. E Exatamente. consegue aumentar a coleção mais Exatamente. rápido, né? E pode começar também pelo Relíquias, né? Então, E é, sim, exatamente. Acho que eu indico aí o pessoal para buscar o Relíquias Alternativas, que é uma fonte boa, tem muita camisa bacana lá de dos times não tão conhecidos, né? Ou já conhecidos, mas que, né, o pessoal exatamente. às vezes bacana. Você falou que o Relíquias começou agora próximo, né? Ou durante a pandemia. Como é que foi essa história para você? Sair desse lado colecionador, do lado torcedor e falar. Falou de você, em algum momento você falou, putz, não, eu vou começar a vender camisa agora. Como é que foi isso? Como é que deu esse start? E se o start de vender camisas de times, dos times menores, não badalados, que nem a gente está comentando, foi por conta do Tupi mesmo? Você falou, não, putz, esse foi o incentivo ou não, foi outra coisa? Realmente, colecionar clubes menos badalados, sim, o incentivo partiu do Tupi, né? Porque eu achei interessante essa questão de você iniciar uma coleção com um clube menor. Então, Uhum. realmente, conforme até comentei no início, isso foi o start de tudo, né? Tudo ficou Uhum. até mais fácil, né? Com o Tupi e tudo mais. E eu fui vendo que, assim, esse nicho era super interessante de você iniciar esse. Começou com o Tupi, depois, posteriormente, passou a ser em Minas Gerais, aí depois ampliou o horizonte, né? A gente foi desbravando aí Sudeste, enfim, aí passou as outras regiões. E com relação a relíquias, cara, o início de tudo, eu acredito que ficou até muito mais fácil, né? Porque eu já tinha esse, esse, esse planejamento de ter a coleção clubes menores. Acabava que eu já conhecia mais ou menos os fornecedores, né? Então, assim, para iniciar esse negócio foi muito mais fácil do que se fosse uma pessoa aleatória enfim, que não conhecesse direito. Às vezes poderia até conhecer de camisas de clubes maiores, né? Sim. Mas foi muito importante. Eu já sabia mais ou menos onde eu estava lidando, né? Conheci muita coisa que eu nem imaginava, mas isso ajudou muito, facilitou demais todo o processo. Né? Lidar com fornecedores menores, né? É muito difícil, é muito custoso. Às vezes a gente
né? Eu penso, caramba, o cara não quer vender, não é possível. Eu quero comprar, mas o cara às vezes não responde, demora, sei lá, 10 dias, 15 dias para responder uma mensagem. Enfim, é custoso, porque você lida muitas vezes com fornecedores que são amadores, mas Sim, faz parte do processo, você tem que ter jogo de cintura, né? E tudo vai se adequando, né? Tem fornecedores que eu virei amigos, parceiros, enfim, por lidar mesmo no dia a dia, às vezes a cobrança, o cara não está respondendo, mas você tem que cobrar de uma forma sutil, porque senão ele não vai te responder mais. Você tem que, sim. né, você tem que ter esse jogo de cintura, né? E isso aí é muito interessante, facilitou também, né? Eu sempre fui um cara muito comunicativo, é, apaixonado por futebol, apaixonado por camisa, apaixonado por esse nicho de clubes pequenos, então isso tudo facilitou demais, né? Legal. E eu acho que essa relação você vai cultivando ao longo do tempo, né? Com o tempo você vai. Né, o pessoal. Você vai sempre falar com aquele mesmo cara. Então, tipo, o cara vai se acostumando com você e vai facilitando, né? Esse contato, né? Com o tempo, Exatamente. né? O trâmite fica mais fácil mesmo, né? Então, Sim, isso ajudou demais aí ao Relíquia chegar onde chegou hoje, né? E a gente está sempre em busca de novos fornecedores, porque a gente sabe que cada clube tem o seu fornecedor, né? Quem dera se existisse um fornecedor mundial que fornecesse para todos os clubes, mas não. O que dificulta demais. A gente tem que correr atrás do fornecedor. Aí você tenta mandar mensagem no Instagram, ninguém responde. Aí você entra no site, liga para o telefone fixo, nada a ver, mas enfim, aí através desse telefone fixo você consegue contato do cara e assim vai. É Uhum. custoso demais, é trabalhoso, mas é gratificante, né? Não tem mensagem melhor que você receber de cliente nosso falando, pô, Vitor, pô, obrigado, cara, eu tava procurando demais essa camisa aqui, essa região aqui, você já me ajudou a conseguir mais 5 clubes, enfim, clubes que eu não compraria em lugar nenhum, não teria lugar nenhum, e você ajudou nessa. Então, enfim, isso é muito gratificante. Isso é legal demais. O Nino falando, né? Que só pega de times de menor expressão, principalmente o Tupi. O André Sastre, grande Vitão, responsável por mais da metade da minha coleção, tá vendo? É isso, né? O André é fera demais. É isso mesmo. Mas é legal, eu acho que essa relação de trazer, né, como para o protagonismo os times não tão destacados, né? Eu acho que fica mais fácil quando você tem isso já, né, enraizado, né? Como você que torce para um time, né, de uma cidade que não é de capital ou que não é de um time que joga nas divisões principais, né? Então, isso ajuda demais, né? Eu, por exemplo, eu sou torcedor de time grande, né? Assim, de um time maior, né? São Paulo, mas eu morei muito tempo numa cidade do interior, que é a cidade onde meus pais moram, minha mãe mora, né? Que é Jundiaí. E eu Uhum. criei uma relação também muito próxima com o time de lá, com o Paulista, né? Então, isso eu Iniciou acho que também ajudou. sendo Et Jundiaí, não foi? Sim, sim. Na Foi época que campeão a da gente morou, Copinha, eu né? morei um tempo na época que era Et, aí depois virou Lousano Paulista, aí teve várias fases, né? Et, Lousano, aí depois virou Paulista, e hoje continua como Paulista, né? De uns anos para O cá se auge foi em manteve. 2005, né? Com o título da Copa do Brasil em cima do Fluminense, não foi? Sim, foi. Ali foi Aliás, foram, o foram anos pico do Paulo. Foram anos excepcionais, porque em 2004 o Paulista foi vice, né, do estadual, né, do Paulistão, perdendo para o São Caetano, né? E em 2005 conquistou a Copa do Brasil lá contra o Fluminense. O pessoal botou telão na avenida, foi bem legal. E aí é legal que você cria essa relação, né, com o time, tipo, É a verdade. relação com um time do interior que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? E o pessoal prefere enaltecer e ter camisa de time de fora, né, dos times europeus, né? Sim, sim, isso é verdade. Mas eu acho que assim, a internet está ajudando muito a mudar um pouco esse paradigma, né, de Uhum. facilitar também, enfim. Hoje tem muitos grupos de internet também que às vezes um colecionador mesmo, ele quer desfazer da sua coleção, publica lá, né, por mais que ele meta a mão no valor unitário da camisa, né, igual a gente já falou, né, mas enfim, Uhum. facilitou demais esse processo, né. Antigamente, nossa senhora, era complicado demais.
Na verdade, antigamente, eu lembro que só tinha aquele site, o sofutebolbrasil.com.br, assim. Cara, ele Sim. reinava, né? Ele monopolizava tudo, mas com o passar do tempo foi ficando menos difícil, né, digamos. Não, hoje você tem muitos meios, né? Eu acho que é uma balança, né? Tipo, tudo tem prós e contras, né? O pró é que que hoje tem mais possibilidades, né? Você pode comprar de muitos lugares diferentes, né? O contra é que esse mercado, as pessoas viram, né? As lojas, enfim, todo mundo viu que é um mercado que tem muito potencial. Então, para você achar as camisas num site, por exemplo, como o seu, né, na loja como Relíquias, que oferece camisas com bom custo-benefício, você tem que ficar de olho, tem que garimpar, tem que pesquisar, né? É, Porque se você for logo na primeira ali, você vai acabar pagando um preço mais alto em alguma camisa, né? Sem pesquisar e sem procurar, né? Mas esse outro lado é bom exatamente. porque você tem, né, muitas opções, né? Antigamente era só Futebol Brasil. Aqui em São Paulo a gente tinha uma loja, mas era loja física, né? Só gol? Que fez muito sucesso, que era Roxos e Doentes. Não sei se você Ah, já ouviu falar. não, cara, essa daí eu nunca ouvi falar. Em São Paulo eu já ouvi falar, foi da Só Gol. Você lembra Sogol dela? também, a Sogol também, isso. Ela tinha Aí um a Sogol foi um outlet, pouquinho. nossa, era bom demais. Eu A fazia Sogol fé. também. Sogol era bem bacana também. Já comprei muita coisa lá É, e na Rota também. e hoje em dia, assim, até mesmo por essa, vamos dizer, essa democratização de camisas e tal, você tem que tomar muito cuidado com questão de camisas tailandesas, né, cara? Hoje em dia Sim. é uma febre esse negócio. É óbvio que, assim, tem fornecedores que são ruins. Às vezes a camisa tailandesa vai vir com uma qualidade melhor do que a do próprio fornecedor, né? Mas enfim, você Sim. perde a originalidade do negócio, né? E eu, por exemplo, na É. minha coleção, eu sempre assim prezei ao máximo essa questão de ser original, né? Não é Uhum. por ego, não é por vaidade, não é isso. É por questão de originalidade. Você tem que estar vestindo a camisa que o jogador veste, ou enfim, uma camisa que é pelo menos licenciada pelo clube de fato, né? Isso eu sempre prezei muito. Uhum, legal. E outro ponto bacana de se colecionar a camisa dos times menores é justamente isso. Na camisa do time grande, você vai ter muito mais dificuldade de encontrar a camisa num preço mais acessível, né? A camisa do time menor é mais fácil, tem mais chance de você achar num preço mais em conta, né? Então, Exatamente. já é mais um ponto a favor aí, né? É verdade, isso é verdade. Mas legal. Você comentou sobre a loja. Como é que vocês estão hoje? Você falou que tem 5 mil, 6 mil, é isso hoje de estoque? Como é que está a Ah, loja de número de camisas, de números de estados, de regiões? O que você tem mais? Mais da região sudeste, mais das regiões para cima, ou de estados, né? Mais de Minas, como você falou. Como é que está é, hoje isso? então, é até difícil mensurar, né, de cabeça aqui, mas a Uhum. gente, hoje, por exemplo, a gente tem um estoque de mais ou menos 5 a 7 mil camisas em estoque. Isso é muito variável, né, porque tem dia que Uhum. você tem dia que vende, sei lá, 70 camisas, né, tem dia que vende Sim, 30, tem dia que vende, sei lá, é muito louco isso, mas sim. assim, com relação a estados e tal, também é difícil mensurar de cabeça, né? Hoje, infelizmente, do norte do Brasil, a gente tem poucos clubes, né? Até mesmo Uhum. por norte e sul, tá? Norte e sul a gente tem poucos clubes, infelizmente. Por questão Uhum. de fornecedores, de dificuldade de contato, né? Apesar da gente saber que o sul é um estado que é evoluído, por exemplo, Sim, né? Mas sim. realmente é bem complicado de comprar camisas com esses fornecedores, né? Uhum. Mas enfim, a gente está sempre buscando, né? A gente tem um time muito bom aqui que está sempre de olho aí nesses fornecedores de norte a sul do Brasil, independente se é do Rio, a gente tem que buscar tudo, né? Tem que ter uma ampla variedade aí para os nossos clientes, e é isso que a gente busca, né? Mas que é complicado o norte e o sul, infelizmente é. Pois é, não é curioso. O JGT Costa falando que o Tupi é o maior clube de Minas, não entra no hall dos times pequenos. Isso aí, João.
Tupi é quase carioca, o Nino comentando aqui. Carioca do Brejo, pô. Ó, o Francisco, ainda bem que não mora em Juiz de Fora, senão eu ia comprar toda semana. Não, mas a gente entrega para todo o Brasil, aí a gente faz um pacote bacana, isso aí não é problema não, é só chamar aqui no Sim, direct. exatamente. Aí o Marcos coleção, a minha coleção do Interporto, o Vitor sabe que era um sonho realizado. Muito obrigado, meu amigo. A Tamo Interporto é junto, legal, é Marquinhos. do Antes, né? Marcão é Bacana, fera. legal. Então, você falou de sul, né? Eu nem imaginaria. Região norte, eu com certeza ia falar que seria uma região difícil, né? Mas região sul, você vê, né? Mesmo com estaduais mais estruturados, organizados, ainda assim não é complicado, né? Pois é, não imaginaria mesmo. É, exatamente. E assim, é, é uma coisa que é interna nossa, né? Por exemplo, a gente tem alguns contatos bons no sul e tal, mas o Uhum. valor unitário da peça, os caras eles só vendem pelo mesmo preço que ele vende lá na loja, sei lá, do Esporte Clube Pelotas, por exemplo. Então, eu não Uhum. posso comprar uma camisa, sei lá, R$ 160 para eu vou revender por quanto? Aí ainda vou pagar o frete, ainda vou pagar imposto de entrada, imposto de saída. No Sim. final, vai sair até vai sair até da nossa filosofia de ideia do Relíquias, né? Eu vou vender uma camisa Uhum. do Esporte Clube Pelotas por R$ 210. Como é que eu vendo? Né? Sim, com certeza. Não, e é até um recado para o pessoal, justamente, para se organizar melhor, né? Porque aí você consegue alcançar, né? Esse pessoal que coleciona e quer, de repente, comprar uma camisa de um time de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E Sim, aí, tipo, exatamente. dificulta, né? Só quem tá lá compra, né? Eu acho que isso já passou do tempo, né? É um atraso, um retrocesso, né? Exatamente. Enfim, aí isso fica complicado, né? Porque a gente tem um relacionamento muito bom com os nossos clientes, né? Sempre teve e sempre Sim, vai ter. Isso aí é uma coisa que a gente preza demais aqui no Relíquias. E, enfim, não dá para. Tem coisas que, assim, não dá pra gente conseguir, sei lá, tentar vender uma camisa por um preço altíssimo, preço de Adidas, né? Quase, né? Porque o uhum. Nino comentou que a Adidas já vai subir também mais, né? Exatamente. Ó, o Vitão, ó, o Francisco cobrando aqui, Vitão, precisa colocar uma loja física em Juiz de Fora, tá cobrando você aqui para ter loja física. Quem sabe, né? Quem sabe? Bom, tem que analisar muito bem, porque essa questão de loja física realmente é algo que é complicado, né? A gente vê Uhum. até muitas lojas, inclusive, fechando e tal, mas Sim, é algo que tem que ser muito bem estudado e planejado, né? Para não montar um negócio de qualquer jeito e, enfim, amanhã acabar, né? com Hoje, certeza. porque hoje, assim, os nossos clientes, né? 99,4% pelo menos está fora de Juiz de Fora, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem, mas são ideias, né? A gente nunca descarta ideias aqui. Sim, sim, não, com certeza. Eu vou comentar aqui dois exemplos de lojas físicas que eu conheci, né? Mas aí lojas físicas de marcas, no caso, né? E que acaba que não, assim, eu achei que uma funcionou super bem, mas só que eles mudaram a loja, tanto de local quanto da qualidade, e outra que eu visitei só uma vez e achei bem aquém. Uma é a Superbola lá de Goiás, de Goiânia, né? Eles tinham uma Aham. loja muito grande, eu não cheguei a visitar, mas meu pai visitou algumas vezes e ele comprou muita coisa lá, na mega loja que eles tinham. Só que depois eles fecharam a loja e levaram a loja para um bairro mais afastado e perto da fábrica deles. Eu acho que justamente Uhum. por essa questão de custo e tudo, né? E por Né, logística também, né? Com certeza. logística, então, toda essa questão, né, eu acho que acabou interferindo. Mas acabou afetando demais, por quê? Porque a loja ficou menor, eles passaram a oferecer os produtos num preço mais alto e Uhum. e por incrível que pareça, uma variedade menor de produtos do que você tinha na outra loja, acho que até por questão de espaço mesmo, né, que o espaço foi menor, a outra loja era grande, né? Exato. Então, acho que eles fizeram o movimento da loja grande, não funcionou tão bem, tiveram que voltar para trás, e esse voltar para trás também não foi muito positivo.
E outra que eu conheci recentemente foi a da Ícone, lá em Vitória, no Espírito Vila Santo. Velha, é, Vitória, né? Eu acho que eles têm em Vila Velha também loja, né? Eu fui na de Vitória. E É, eu às achei que vezes, também acho que a fábrica é de Vila Velha, né? Mas acho que a Uhum. loja é de Vitória. Assim, Ah, sim. deve ter loja também em Vila Velha, mas o negócio começou mesmo em Vila Velha, né? Vila E Velha. como Ah, certo. é que foi Certo. lá? Como é que é a loja lá? Então, eu achei que a loja não é tão pequena assim, mas eu achei que tem poucos produtos dos times que eles fornecem, porque é uma marca que hoje, pelo menos na época que eu fui, tudo, foi que ano passado, fornece ainda para um número razoável de times, mas eu achei poucos produtos ali. Tanto é que eu fui querendo comprar uma camisa de um time que era fornecedor, né? Enfim, achar uma lá num preço bom, né? Da Icone. Só que eu acabei comprando só camisas de time de infantis. Comprei para minha filha, que ela também está começando a colecionar. Então levei duas, até num preço super bom. Levei uma do Volta Redonda e outra do Americano, os dois times do Rio, né? Mas para mim mesmo eu achei poucos. Eu achei, acho que só dois times lá do estado, da Desportivo e acho que do Rio Branco. E assim, eu falei, nossa, eu esperava mais. Acho que tinha pouca coisa para uma marca que tem bastante produto, Sim, tem sim, bastante time, fornece para bastante time, né? Então exatamente. é isso que você falou. É um desafio mesmo, né? Porque você botar isso e gerar uma expectativa nas pessoas e de repente não conseguir entregar, também é complicado, né? E aí você tem que fechar, tem que diminuir a loja, né? É, Não é fácil. exatamente. E hoje em dia, né, até vamos dizer, com os clubes pequenos mais organizados, tem Uhum, clubes pequenos que não aceitam que o fornecedor ele revenda, né? Que ele revenda seja para pessoa física ou para jurídica, né? Então, uhum, assim, tem clubes pequenos organizados que eu vou dar um exemplo, né? O Manaus, por exemplo, ele só vende na loja deles lá em Manaus, né? Se não me exato. engano, acho que eles não vendem nem online, é só lá mesmo, né? Uhum. Enfim, é um erro, né? Porque você Sim, acaba perdendo visibilidade e royalties, né? com Então, enfim, certeza. são situações que hoje em dia estão sendo cada vez mais comum, infelizmente, nos clubes pequenos, né? Mas Uhum. cada diretoria né, faz o que acha melhor. E diretoria passa, né, de 4 em 4 anos, 3 em 3, enfim. Sim, sim. Ó, o Lucas, Lucas Medeiros, loja muito boa em JF. Logo mais farei minhas compras. Valeu, Lucas. Tamo junto, irmão. Legal, legal. Não, mas é isso. Inclusive, você citou Manaus, foi uma das camisas que eu achei lá na loja, mas eu acho que só tinha um modelo, dois modelos de camisa do Manaus. Achei, tipo assim, por acaso, lá na loja da Icone também, que eu acho que Ah, eles, né? Não sei se eles ainda são, né? Mas eles eram da Icone, né? uhum. Do Manaus, né? Mas é Legal, isso. legal. De repente o time está disputando uma Copa do Brasil e joga contra um time grande e dá uma zebra. É um momento que, né, se tem uma venda no online, né, no e-commerce, enfim, no Relíquias, por Exatamente. exemplo, o cara vai, de repente o cara compra por impulso e fala, olha que legal, ganhou do São Paulo, ganhou do Botafogo, né, tipo, e são oportunidades que às vezes os caras perdem, né, por esse preciosismo, né. Isso é verdade. E é cada vez mais comum, né? Mas, enfim, falando sobre campanha, sobre boom, né? Recentemente o CRB começou muito bem a temporada, né? Apesar de ter perdido na Copa do Nordeste para o Sport, Uhum. e a gente teve nesse início de ano aí, a gente teve um boom gigantesco do CRB aqui no Relíquias, né? E é Legal. bem interessante, você envia para todo o Brasil, né? Óbvio que o foco vira o Nordeste, né? Porque o CRB está em Maceió, Uhum. mas são bons que existem, né? A gente tem um estoque muito alto também do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, ano passado, teve na Sul-Americana, fez boa campanha, né? Sim. Também vendemos bastante. Goiás também, mesma coisa, né? Uhum. Acaba que, assim, os clubes maiores, perto dos pequenos, eles são maiores. Atlético Goianiense, Uhum. Goiás, CRB, CSA, Uhum. Náutico, esses clubes, eles, por serem tradicionais, por serem grandes, né, nem tão grandes, mas são grandes, né, e são Sim, clubes sim. de torcidas imensas aí pelo Nordeste, enfim, Uhum. Centro-Oeste,
gente, o ano passado, né, no ano passado, esse ano, a gente vendeu muita camisa desses clubes, né? Eles ajudam demais a nossa loja, até mesmo para a gente estar sempre buscando as camisas de times menores, né? Então vira uma engrenagem bem interessante essa questão, né? Porque é óbvio que uma camisa de time pequeno, sei lá, o Nacional de São Paulo, por exemplo, ele não tem uma venda tão alta, né? Mas a gente precisa Uhum. de ter. É algo que a gente sempre fala aqui, cara, às vezes o clube não, sei lá, tem clube que talvez vendeu uma, duas, três só, mas a gente precisa estar sempre renovando o estoque com aquela camisa, porque tem que ter no estoque, né? Vai que Uhum. chega uma hora aí, vem uma família de torcedores, igual já teve, se não me engano, foi de uma família de torcedores do Colinas do Tocantins, eu acho, compraram um monte dessas camisas, enfim, a gente tem que ter em estoque porque uma hora vende, né? Uhum. E acaba que esses clubes maiores que vendem em massa mesmo ajuda demais, né? Nessa engrenagem. Sim, sim. O Igor se está elogiando a loja aqui, Ó, o bacana. Igão é gente boa demais. Mas não, mas eu acho que esse público é importante mesmo porque são clubes tradicionais e com muita torcida nos estados, né? Então, você falou, Sim. citou Goiás, Atlético, CRB, ali aí no estado, aí em Alagoas também tem o CSA, que é rival, né? E a Aí se falar dos rivalidade times ali fomenta demais, né? então, exatamente. Então, isso é bacana, né? E aí vai puxando esses outros torcedores também dos outros times menores, né? Isso é legal. É, isso é verdade. Bacana. Ó, Diego Hertal, já comprei algumas com relíquias. Tocantinópolis, América de Natal, entre outras. Atendimento sempre bom. Tamo junto, Diego. Legal. Bacana Bacana. demais. A gente estava comentando dessa questão de loja física, né? Que você falou que é uma coisa que você pode considerar em algum momento, né? Quais que são os planos para esse futuro aí do Relíquias? O que você pensa? Você comentou, né, de tentar alcançar o maior número possível de estados, né, de clubes de estados do Brasil. De repente começar a pisar o pezinho um pouquinho fora também, times sul-americanos. É porque a gente sabe também que tem times de países, né, não tão destacados, né, sei lá, um time do Peru, um time da Bolívia, né, enfim, da Venezuela, enfim, o que você pensa do Relíquias daqui para frente? Quais são os planos para o futuro? Camisas internacionais são sempre interessantes, né? A gente fez uma, uma pequena amostra disso. Recentemente a gente recebeu um lote grande de camisas do Racing, do Tigre, da Ah, Argentina, da Capa, né? uhum, E assim, foi tudo embora muito rápido, né? Acho que a gente vendeu algo em torno de 200 a 300 camisas desses clubes. uhum, Tudo, né, muito, muito rápido. A galera gostou demais e a gente sempre vai buscar mais e mais, né? Com uhum. relação a futuro, meta do Relíquias, né? Algo que eu sempre penso para nós é que, assim, o céu realmente é o limite. A gente tem um público pelo Brasil afora gigantesco. O que eu sonho é que a gente possa virar realmente uma referência, né, a nível Brasil. Talvez chegar num patamar de Foot Fanatics, de ter um centro de distribuição gigantesco, e algo que eu sempre prezo demais, né? Você poder Uhum. também gerar empregos, fomentar, às vezes, né? Você ajuda famílias aí, coloca comida na mesa de famílias, isso aí a gente é muito humano aqui no Relíquias e enfim, não existe satisfação melhor do que essa, né? Óbvio que o cliente é muito interessante para nós, ele tem que ser bem atendido, a gente vai realizar o desejo dele, mas você gerar empregos também, movimentar a economia, é algo que a gente tem em mente aí de, se Deus quiser, aí num futuro bem próximo, a gente ser uma Foot Fanatics dos clubes pequenos, né? É algo que eu penso bastante aqui internamente. Bacana, tá certo. Legal, e isso que você falou, eu acho que essa questão de crescer, mas sem perder a essência de vocês, isso é muito bacana, né? Porque às vezes você cresce e se torna, né, uma loja, uma marca muito conhecida,
e pede nesse cuidado, né, com o cliente, né? Então, tipo, agora que eu tô aqui, eu não preciso mais dar aquela atenção que eu dava antes para as pessoas. E é E triste, né? Porque a muita essência você não gente pode acaba. perder nunca, né? Exatamente. Muita gente acaba né, não comprando mais e tudo, justamente por conta dessa falta de atenção que algumas lojas não dessa falta de atenção que as lojas não dão para as pessoas, né? É, Enfim, eu acho que exatamente. A gente tem uma pessoa, por exemplo, no comercial nosso, que fica mais ou menos por conta, mas eu faço questão de todos os dias eu bater o olho ali e ver como é que foi o atendimento, né? Às vezes, umas pessoas que são mais próximas, eu mesmo faço questão de fazer esse atendimento, né? E às vezes, assim, o pessoal já, o comercial já até sabe, né? Não, esse aqui eu nem vou atender, não, porque esse aqui é cliente do Vitor, né? Então, é legal. algo que assim, a gente nunca pode perder essa essência, principalmente daqueles que foram os nossos primeiros compradores. Isso aí é muito, muito importante para nós, sabe? Não, é isso aí, não, com certeza. Ó, o Simon Rezende comentou, tava falando aqui da Champs. Eu acho que ela não existe mais. Não sei, me corrige aí, Vitor. A Você Champions sabe? não, Acho que já fechou, né? Não já, tem mais. já. Uhum. O Wagner comentando, Relíquias Alternativas é sensacional. Jamais tive um atendimento tão humano e tão amigo. Isso é muito bacana, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Legal, legal. E o Walter Mendes aqui, amigo Vitor, seu cliente de Fortaleza, aquele abraço. Esse, esse também, né? Esse também é gente boa demais, né? Gente como a gente. Legal, legal. Da minha terra, sou de lá, sou de Fortaleza. Bom, terra boa, né? Eu já fui lá umas 2 ou 3 vezes e, rapaz do céu, quando você vai lá, vai para aqueles lados de lá, não dá vontade de voltar, não. É gostoso, é Não é? gostoso. Eu, eu moro aqui em São Paulo já há algum tempo, mas sempre que eu vou é aquela coisa, dá vontade de ficar mesmo, viu? É bom demais. Verdade. Deixa eu ver se tem Show. mais. Acho que o Walter aqui é o último por enquanto. Bacana. Ah, não, mais uma aqui no Walter. Já realizou e realiza vários sonhos meus e de vários apaixonados colecionadores. Ah, tamo junto, Wagner. Bacana demais. Muito bom ler essas mensagens aí desses Sim, amigos nossos. muito legal. Bacana. Bom, queria te agradecer, Vitor, pelo papo de hoje. Queria que se você quiser complementar alguma coisa, falar alguma coisa aí para o pessoal enfim, só elogios aí para a loja, né? Então, Ah, se quiser complementar eu aí. te agradeço, Diegão. A gente teve um contato lá no final do ano, né? Acabou não acontecendo com aquelas correrias, enfim. Sim, Graças a Deus aí deu certo essa semana aí da gente conversar um pouco, falar um pouco sobre a loja, sobre a nossa essência, né? Que a gente não pode perder nunca. E, enfim, tá falando aí com um cara como você que é expert em camisas é sensacional. Obrigado pelo convite, né? E a gente agradece também a turma que acompanhou esse bate-papo, né? É os nossos clientes, né, cara, que são os responsáveis por tudo isso, por acontecer, né? Então, eu agradeço a eles também por confiar, né? E por ser clientes fiéis aí do Relíquias. legal, bacana. Ó, pronto, o pessoal que não conhece, deixa eu ver mais uma do Simon aqui. Tô para ele soltar mais umas camisas do interior de Minas. Estou no aguardo esperando. A gente também tá doido para soltar esse caminho. Boa, boa. Legal. Bom, para o pessoal que não conhece ainda, então, é arroba Relíquias Alternativas, né? Tem um grupo no WhatsApp também, né? Que tem coisa bacana lá, eu acompanho, né? Show de bola. A gente está à Beleza. disposição aí. É, a gente tem o nosso grupo, né? Que aliás, tem o. Depois eu vou deixar no comentário aqui o nosso contato de WhatsApp, né? Então, e o seguinte, cara, hoje, quem mandar um oi lá até às 10 horas, amanhã a gente vai dar 15% de desconto, viu? Para quem quiser. Então, vou até colocar aqui o contato do WhatsApp, para quem não tem, muitos já têm, né? Quem mandar mensagem até as 22 horas de hoje, a gente vai dar 15% de desconto para peça que a pessoa quiser, beleza? Boa, tá vendo? Ó, legal, hein? Baita oportunidade aí. Bacana. Fechou? Tá certo, Vitor. Queria te agradecer, então.
Pessoal, então acompanha aí, segue o Relíquias, que vale super a pena, comprem lá. Sobre a live, eu vou subir a live aqui no perfil do arroba aquela camisa 10. Também vou subir lá no YouTube daquela camisa, então o pessoal que Ah, não conhece ainda o YouTube, dá uma conferida lá. Para quem não conseguiu acompanhar a live desde o começo, ou enfim, para quem quiser rever, né, o papo, enfim, vai estar aqui no Instagram, né? show. Salvo aqui para todo mundo ver do começo ao fim, e também lá no YouTube, no canal do YouTube também, para a galera que gosta lá de ver alguma coisa no YouTube também, dá uma conferida lá, se inscreve lá, acompanha lá, também vale a pena. É Legal isso, Felipe. demais. Obrigado, Obrigado, Vitor. Tadia. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, pelo papo aqui. E, e é isso. Até a próxima. Eu que agradeço. A gente está à disposição aí para futuros bate-papo, não? E conte comigo aí, viu? Combinado. E na torcida para o Tupi subir aí Não, umas divisões, né? Quem sabe disputar uma Série B. exatamente, né? Igual disputou em 2016, né? Vamos ver. Dias melhores virão para o Galo Carijó, né? Tomara, tomara. Tô torcendo para ele, para o Paulista. Eu sou assim, como eu falei, eu torço para time, eu torço para o São Paulo, mas eu sou super entusiasta dos times do interior. Eu moro aqui, na verdade, né, na Grande São Paulo, né? Moro em São Bernardo, então também é outro time daqui que não é bem do interior, né? É Grande Sim, São Paulo, sim. mas não é um time grande, né? Então Exatamente. também tem a minha torcida pro time daqui também, né? Bacana. Obrigado, tá, Diegão? Um abraço a Obrigado, todo valeu, mundo aí que gente. acompanhou. Abração. Valeu. Tamo junto.